presidente Donald Trump sugeriu que vai alterar as alíquotas para importação de café nos Estados Unidos. Falou diretamente do Brasil? Não. Mas quem é o maior exportador de café do mundo? O Brasil. Por isso que a gente convidou para conversar conosco ao vivo agora o presidente da ABIC, Associação Brasileira da Indústria do Café, Pavel Cardoso. Presidente, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Gente na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Olá, Thaís. Bom dia a todos que nos ouvem. O Pedro, Cláudia, Sônia. Bom dia a todos que tomam café diariamente e faz essa nossa bebida maravilhosa ser bandeira para o nosso país. Obrigado por estar aqui. Obrigada, já tomei o meu aqui antes de entrar no ar para dar aquele shot de energia. E aí queria começar perguntando para o senhor o seguinte: alguma luz aí no fim do túnel? Porque a gente tem ouvido muito discurso, muitas palavras bonitas, até alguns passos concretos mesmo de negociação, já que ela não era aberta até o encontro Lula-Trump, e agora isso sim está acontecendo, mas o carimbo ali ainda não veio. O que o senhor pode contar para a gente em relação ao seu setor, que é o setor de café? Sônia, quando a gente olha a linha do tempo lá de final de julho, né, início de agosto, quando essas tarifas vieram à tona, desde a observação lá do Howard Lutnick, da ordem executiva assinada pelo próprio presidente americano no início de setembro, da conversa entre os dois na ONU, telefonema em seguida, da Vigoroso e do Sonoro, os dois presidentes bastante vocais na Malásia, trata-se de uma evolução. É verdade que todos nós, consumidores brasileiros e o ecossistema nosso, que é o café, ficamos ansiosos pela notícia concreta. Mas detalhes são colocados à mesa e a diplomacia normalmente exige realmente esse tempo de maturação para se negociar cada um dos quesitos. Mas o tempo corre a nosso favor, porque a inflação chegou à mesa dos americanos. A cesta, o CPI, a cesta de itens selecionados de alimentos dos Estados Unidos, nos últimos 3 meses, indica o café com um crescimento de 38,1%, acima dos 27,4% da carne. Então, um país que não vive com a inflação, não tem histórico de inflação na mesa do americano. E um produto que é consumido, o café, por 76% dos americanos, diariamente. E sabemos todos nós aqui da relevância que o café tem do nosso dia a dia, quando a gente acorda. É parte integrante do nosso dia a dia. E assim também o é para os americanos. Sabendo dessa conexão e dessa importância econômica, esse tempo, novamente, corre a nosso favor. Então, nós acreditamos que, se não hoje, mais alguns dias, possivelmente, como disse o secretário Vieira, na próxima semana, teremos, enfim, essa notícia concreta com a isenção ou com a volta para os 10% dessa tarifa. Presidente, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu tenho uma dúvida, que é a dúvida de muitos cidadãos, né, que não são especialistas, digamos assim, no assunto, né? A gente passou aqui no Brasil numa situação muito difícil dessas pessoas que são, e somos tantos, né, apaixonados por café, que foi a multiplicação do preço do café no mercado brasileiro. A gente observou também que no mercado mundial houve esse aumento exponencial do preço do café, mesmo depois, independentemente da tarifa lá imposta pelo governo dos Estados Unidos. Evidentemente que há um impacto também no custo café nos Estados Unidos com essa tarifa, né, com as exportações brasileiras, mas tem aí um componente de mercado, né, que me parece pesar tanto quanto, ou até mais, do que esse tarifaço. Queria que o senhor explicasse isso. Por que é que nós estamos pagando café tão caro aqui no Brasil e, muito embora não tenhamos imposto qualquer tipo de tarifa adicional à produção do café? Nós explicamos isso de maneira bastante analítica, observando-se os últimos 4, 5 anos. Nós costumamos dizer que o descasamento dessa cadeia entre a produção total global e o consumo deu-se ali em 2021, quando nós tivemos uma geada de natureza importante, vindo de um ano, 2020, onde tivemos safra recorde e esperávamos uma boa safra em 21. Com aquela geada, precisamente 20 de julho de 2021, ela dizimou ali entre 18% e 20% da safra de arábica. E daí em diante, anos sucederam com problemas climáticos. E esse descasamento entre a produção total
global e o consumo global, exaurir os estoques dos países consumidores e dos países produtores, que estão historicamente baixos. Quando a gente observa esses problemas climáticos, 2023 com 22 com a recuperação dessas lavouras, 23 com o El Niño, 24 ainda se esperando uma sinalização para a safra seguinte, e tempestades com Laninha controverso comprometeram essa safra de 25 que acabamos de colher, onde esperávamos uma safra maior do que a do ano passado e veio ligeiramente menor. E esses estoques sendo reduzidos, a questão da tarifa que desarranjou essa cadeia de suprimentos foi somente a cereja do bolo. Então, o aumento e aumento exponencial, vamos falar assim, em novembro as cotações chegaram a índices historicamente nunca antes vistos, né? É uma explicação que aflige o mundo inteiro, não é apenas o brasileiro que paga mais por café. Trata-se de uma questão climática que vem desde 2021 acometendo a lavoura de café, e o Brasil, o maior produtor de café do mundo, 40% da produção global vem do nosso país. Então, sabendo desse comprometimento que trouxe a questão climática para as lavouras de café, e esses estoques tendo vindo a níveis historicamente baixos, está aí a explicação para essa escalada exponencial do café. E é importante a gente mencionar também que nos últimos meses, sobretudo ali no último semestre de 2024, nós tivemos a questão geopolítica de natureza bastante importante, quando ali pelo Mar Vermelho, em função daquelas guerras, da própria situação de impedir que esses navios escoassem a produção do Vietnã por aquela região ali mesmo do Oriente Médio, tivesse que descer até a África, Cabo da Boa Esperança, isso triplicou os fretes para chegar esses cafés até a Europa. Então, temos aqui na mesa uma série de efeitos que, somados, trouxeram o café para essa alta que hoje vivemos. Presidente, prazer falar contigo aqui do outro lado do oceano. Como diz a Thaís, o café não pode faltar. Mostro até minha xícara para o senhor. Tem a xícara do brasileiro, as canecas dos jornalistas, os baldes dos americanos, ou seja, ninguém fica sem café. Então eu pergunto para o senhor, qual que é a importância e o tamanho do setor cafeeiro para a economia do Brasil? Quantos empregos diretos e indiretos são gerados? O valor das exportações e geração de impostos? É importante a gente saber esses números para mensurar exatamente a importância do Brasil nessa geopolítica do café, vamos chamar assim. É importante nessa observação e esse questionamento que você faz, Sônia, a gente contextualizar não apenas os números do Brasil, mas também os números dos Estados Unidos. E são eles, o Brasil, nós somos, como a gente mencionou, o maior produtor de café do mundo, 40% da produção global vem do nosso país, o segundo maior consumidor. O Brasil, em todo o ecossistema café, emprega 8,4 milhões de pessoas, é uma cadeia importante entre as 5 principais commodities brasileiras. Essa importância traz grandes números para a economia brasileira de maneira pronunciada. As exportações do ano passado somaram 12 bilhões. O consumo interno dos brasileiros, que foi de 22 milhões de sacas, atingindo índices históricos também, 6,26 quilos que cada brasileiro tomou durante o ano passado. São quase 4 xícaras a cada dia, 1.430 xícaras, e isso resulta em aproximadamente a soma entre o consumo interno e as exportações, da ordem de pouco mais de 100 bilhões de reais. Isso traz uma representatividade, nós costumamos colocar dessa forma, de 0,86% do nosso café contra o nosso PIB. Então, todo esse grande número representa, mesmo nós sendo 40% da produção global, representamos aí menos de 0,90% do nosso PIB. É um número grande, sabendo que o nosso PIB aí é da ordem de 2,1 trilhões de dólares, mas vendo os números americanos, a gente entende aqui a importância dessa boa relação comercial do Brasil com os Estados Unidos. Lá, para cada dólar importado, sabendo que eles não plantam café, ou plantam marginalmente ali no Havaí e Porto Rico, mas menos de 1% do consumo total deles, para cada dólar importado, eles transformam isso em um movimento na economia de 43 dólares, gerando um PIB total do café de 343 bilhões de dólares. Lá se emprega 2,2 milhões de pessoas e um payroll, pagamento de funcionários, da ordem de 100 milhões de dólares. O curioso é que mesmo sem plantar café da forma que nós aqui no Brasil o fazemos, Sônia, eles têm uma representatividade de 1,2%
do grande PIB americano. Eu diria que os americanos nos ensinam como agregar valor ao café. E esse é, inclusive, uma das grandes pautas da ABIC, de aumentar as nossas exportações em forma de produto acabado. Sabendo que o Brasil, mesmo sendo o maior produtor, 40% da produção mundial, como a gente aqui já reiterou, nós ficamos com 2,7% da geração dessa riqueza. O PIB total do café global, nós ficamos com apenas 2,7%. Então, está aqui demonstrados os números, os grandes números que envolvem o café relacionados ao Brasil e aos Estados Unidos, que são o maior consumidor de café do mundo. Presidente, eu estou aqui em Belém do Pará, acompanhando as discussões da COP30. Jornalistas, os participantes da conferência, certamente não vão conseguir levar um pedaço de pirarucu, não vão conseguir levar um açaí, não vão conseguir levar sorvete de tapioca de volta, mas vão conseguir levar café. Porque aqui há uma demonstração grande do café brasileiro, de Minas Gerais, de São Paulo, até café da Amazônia. Nós provamos aqui durante a Conferência do Clima em um dos estandes. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, o Brasil faz a sua publicidade para o exterior do seu café, há espaço para ganhar outros mercados, porque é um sucesso total o café brasileiro por aqui. O que mais se comenta nas rodas aqui dos bastidores, fora essa questão do clima, das coisas do Brasil, o café é uma das prioridades e como é um produto que pode ser transportado, basta você comprar ali 2 sacos de café e colocar na mala, os estrangeiros vão conseguir levar esse café para tomar, para apresentar para a família e para os amigos quando voltarem para suas casas. Essa lição de casa da propaganda do café brasileiro para o mundo está sendo bem feita na tua avaliação? Muito boa pergunta e eu te agradeço por ela, porque ela ajuda nós darmos sequência à importância do que temos de diretriz para os próximos passos, de fazer jus ao café brasileiro. O Brasil vai completar em 2027 300 anos de relação com essa bebida maravilhosa. Esse número que a gente colocou aqui, de 40% que somos enquanto país produtor, e 2,7% enquanto participamos do PIB global do café, a receita total do café, dão os indícios de qual é a nossa participação na geração de riqueza que o café traz. Se a gente observar um outro índice que é bastante colocado, sobretudo para os traders, os colombianos, os suaves colombianos, eles têm uma participação de diferenciais de bolsa no verde, da ordem de 30% acima dos brasileiros, ainda que os nossos certificados, em menor quantidade, alcancem precificação igual. Mas no grande volume, nós ficamos abaixo dos cafés colombianos. E o que há de diferença aqui? Um trabalho com muita consistência, visão de longo prazo, e, portanto, um trabalho de investimento longevo na imagem do café. Nós, a BIC, todas as entidades que nos ladeiam no CDPC, que é o Conselho Deliberativo da Política de Café, que regem o FUNCafé, que é um banco do café, com recursos de aproximados 7 bilhões e meio, não tinha, até o ano passado, a linha de promoção e imagem do café. No ano passado, nós conseguimos desmembrar, conjuntamente com todas essas entidades que eu aqui relatei, e mais as cadeiras que participam também ali do poder público, o MDIC, o Ministério da Fazenda, o próprio Ministério da Cultura, cujo presidente é o próprio ministro Fávaro, nós conseguimos conjuntamente desmembrar parte desses recursos para a promoção e fizemos um investimento na Fórmula 1, no GP São Paulo de Fórmula 1, com um investimento que fez com que 500 milhão de pessoas ao redor do mundo, em mais de 150 países onde esse evento é visualizado, e ali na curva do café, curiosamente na curva do café, visualizaram a marca Cafés do Brasil. Esse ano, nós desenvolvemos um rebranding da marca Cafés do Brasil, atendendo todos os preceitos que envolvem a cadeia, mais de 200 pessoas de todo o café foram ouvidas, dando continuidade a esse investimento na promoção e imagem do café brasileiro. Sabendo que as exportações são computadas não apenas no verde, mas solúveis, e também cafés torrados e moídos e torrados, que agregam mais valor,
A proporção é de 1 para 20, de 1 para 30, entre o que a gente exporta de verde para o que a gente exporta de produto industrializado. Então, investir na promoção é permear, é pavimentar uma avenida necessária para que nós consigamos exportar os nossos cafés em maior quantidade em forma de produto industrializado. E assim a gente trazer mais riqueza para o nosso país, para as mãos das nossas indústrias, para as mãos dos nossos produtores, para o nosso país, para os nossos consumidores. E assim a gente terá, com esse caminho agora pavimentado, toda a cadeia tem esse entendimento de que a promoção e a imagem, a defesa e o investimento longevo se fazem necessários para nós conseguirmos trazer a maior participação do Brasil nessa receita global. Então, entendemos que nos próximos anos, sim, teremos essa boa participação e esse dever de casa, como você provocou, devidamente cumprido. A gente está conversando com o presidente da ABIC, Associação Brasileira da Indústria do Café, Pavel Cardoso. Presidente, sobre ainda o tarifaço dos Estados Unidos, o quanto que o Brasil deixou de exportar? Tem algum café brasileiro chegando hoje nos Estados Unidos ou zerou? E enquanto essa coisa não se resolve, aonde fica o café? Quanto tempo ele aguenta estocado? Tem bastante café ainda parado nos portos. Esses contratos, boa parte desses contratos foram deixados em posição de espera, os chamados on-hold. Mas os estoques americanos hoje, eles são muito baixos, quase não se tem cafés nos blends das indústrias americanas, o que é muito perigoso, porque café é um produto que demora a ser construído, não apenas por um mercado, por um supermercado, por uma cafeteria, pelo consumidor. Nós acostumamos com o nosso café e é difícil trocar. Vejamos os nossos casos pessoais, cada um de nós. Quando a gente está tomando um tipo de café, trocar esse tipo de café é muito difícil. Então, sabendo que esses cafés hoje, os brasileiros, já não se encontram em boa parte das indústrias americanas, nós temos aqui um sinal de alerta bastante preocupante, sabendo que reverter esse processo é bastante perigoso. Mas sabendo, por outro lado, e do lado americano, que essa inflação do café chegou às prateleiras americanas e da importância do café brasileiro, não apenas em qualidade para a formação desses blends das indústrias americanas, mas, sobretudo, em quantidade. Não se acha cafés nas quantidades que o Brasil tem disponível em outros países, e isso foi verificado em agosto com a escalada de preço impressionante, naturalmente indústrias americanas buscando repor a quantidade daquele café brasileiro com outros países, leia-se Colômbia, Vietnã, desarranjou essa cadeia de suprimento, com diferenciais de bolsa sendo exigidos por esses outros países. Está aqui colocado que nós temos efetivamente um cenário premente e urgente para resolver. As exportações, em que pese do ponto de vista financeiro terem alcançado aí pouco mais de 11 bilhões, portanto, na média, entre os 10 primeiros meses, superior ao ano passado, sabendo que a saca a cotação está ligeiramente maior do que o ano passado. Em volume, nesses 3 meses de tarifa, a redução é impressionante. Há uma queda aí de 20% na composição total, quando a gente faz os números da própria Secafé ilustram isso, os primeiros 10 meses de 2025 contra os primeiros 10 meses de 2024. Então, são grandes números, está colocado aqui a urgência desse tema, não apenas para o Brasil, mas, sobretudo, para os Estados Unidos. Como a gente mencionou, o tempo corre a nosso favor, sabendo que esse preço o americano já paga mais caro. Então, presidente, eu gostaria que o senhor deixasse mais, nos desse números disso, né, dessa inflação americana ou do café nos Estados Unidos, né, que é muito, o impacto, o senhor explicou aqui, é muito forte. Mas o que eu queria saber é, afinal de contas, até que ponto é tarifaço, até que ponto esses valores absurdos que são, ou exponenciais, que são praticados no mercado internacional, incluindo o Brasil, né? Isso antes do tarifaço já havia essa escalada. Queria saber exatamente assim, dessa pressão inflacionária dos Estados Unidos, quanto é, mais ou menos, grosso modo, tarifaço e quanto é o mercado internacional. E, finalmente, ao final, se o senhor pudesse fazer uma estimativa, qual a sua aposta do resultado de um eventual acordo? Nós voltaremos a ter com os Estados Unidos a mesma relação tarifária de antes, ou o senhor espera que não fique tanto quanto está hoje, mas que reduza para quanto? Enfim, eu gostaria que o senhor
especialista no assunto e que tem dedicado muito tempo a esse problema. Qual a sua expectativa? A sua pergunta, eu diria, é a pergunta do milhão, porque é muito impreciso a gente segregar qual é a participação de cada um desses ingredientes, questão geopolítica, problemas climáticos ou esse desarranjo da cadeia de suprimentos em função das tarifas que impactaram esses cafés. Há espaço, inclusive, por conta desse questionamento, para uma atuação de um grupo de fundos que não trabalham com café. São fundos não comerciais, os chamados hedge funds, que entram para simplesmente ganhar dinheiro na variação, e isso acaba trazendo grandes volatilidades, e isso machuca os operadores de café. Leia-se aí os próprios traders que exportam café, os exportadores brasileiros, produtores e até as nossas indústrias. São volatilidades que não fazem parte da cadeia natural de suprimentos, né? Mas o nosso entendimento em relação ao peso que nós temos aqui, eu diria, o peso maior é exatamente o descasamento entre a oferta e a procura. Nós vivemos, como a gente mencionou, de um período longo que foram exauridos esses estoques. Desde 2021, nós não temos grandes safras para recompor esses estoques. Nosso entendimento é que a safra de 2026 será uma safra muito maior, com potenciais chances de alcançar o recorde de 2020, ainda a conferir, porque os problemas climáticos são a bola da vez, é o fiel da balança, mas o entendimento de todo o setor é que precisaremos aí pelo menos 2 safras para acomodar essa volatilidade, sabendo que mesmo recompondo esses estoques ligeiramente com a safra grande de 2026, não serão suficientes para que esses agentes de fora de mercado, os fundos não comerciais, deixem de atuar por conta ainda de haver estoques muito baixos. Então, 2 safras serão necessárias para a gente ter essa acomodação. Mas isso não significa dizer que a gente vai conviver com esses preços altos. Sabendo que a safra do ano que vem será uma safra alta, a própria retomada dessa boa relação comercial Brasil e Estados Unidos, o entendimento é que haverá algum arrefecimento nessas cotações e, portanto, alguma redução nessas cotações, em razão da continuidade dos negócios. O Brasil tem café suficiente, por conta exatamente dessa memória ainda recente, já são apenas 3 meses dessa relação comercial, portanto, os exportadores têm já contratos firmados em espera com esses compradores norte-americanos. E, por fim, em relação à sua pergunta, o sentimento do setor é que as tarifas sejam isentadas. Essas sinalizações encontram amparo na própria menção bastante vocal do secretário Howard Lutnick, lá no início de agosto, novamente no ato executivo, mesmo considerando o anexo 3, esperamos nós aí que possa vir para o anexo 2 do ato executivo lá de 5 de setembro, assinado pelo presidente Trump, e por essa questão da inflação que a gente mencionou, e por conta, inclusive, ontem ou antes de ontem, da menção do secretário do Tesouro, Scott Bessent, novamente chancelando, ratificando a menção anteriormente feita pelo Howard Lutnick. Quer dizer, todos os cenários aqui levam ao entendimento do nosso setor que nós potencialmente temos a chance de ter a isenção. Mas a retomada para os 10% já serão suficientes para o bom andamento da relação comercial Brasil-Estados Unidos. Mas, novamente, estamos bastante otimistas, positivos, para que tenhamos, enfim, a isenção, mantendo essa relação comercial de mais de 150 anos que o Brasil tem com os Estados Unidos no tocante ao café. Queria agradecer ao Pavel Cardoso, presidente da Associação Brasileira da Indústria do Café, traçando esse panorama sobre tarifas e sobre também a produção brasileira de café versus o que ela representa para o mundo, e é muita coisa. Presidente, obrigada. Até a próxima, hein? Obrigado, Thaís, Pedro, Cláudio, Sônia, a todos que nos ouvem, todos que nos assistem. Bom dia para todos vocês, um bom final de semana, e todos continuem tomando café. É a bebida que é parte da vida do brasileiro, dentro, fora do lado, início ao fim do dia, anima, agrega, reúne, e nós que fazemos parte desse ecossistema sabemos o quão resiliente é o café, alinhando-se, inclusive, o quão resiliente é o brasileiro em enfrentar os nossos desafios de cada dia. Obrigado a vocês pela oportunidade, e a gente sempre estará aqui à disposição de vocês quando chamados formos. Obrigada.